da Verdade, devocional de 7 de junho. O juízo do Senhor sobre o justo e o perverso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até ao norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Ezequiel 21, de 1 a 5. O texto da nossa meditação faz parte de um conjunto de 4 oráculos anunciando o juízo de Deus sobre Israel, oráculos nos quais a figura dominante é a espada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é o agente desse juízo de Deus. O Senhor anuncia aqui a destruição de Jerusalém e do templo, bem como a queda do trono de Davi. Depois de praticarem abominações piores do que os cananeus que o Senhor havia expulsado de diante deles, conforme 2 Reis 21:9 e 2 Crônicas 33:9, a medida da iniquidade de Judá demandava o derramamento da ira do Senhor. O que chama a atenção em nosso texto é que, por 2 vezes, o Senhor anuncia que a espada do seu juízo eliminaria o justo e o perverso. Ou seja, na invasão e destruição de Jerusalém, não morreriam apenas os que haviam quebrado a aliança e abandonado o Senhor, mas também muitos dos fiéis. O juízo seria tão abrangente que a destruição atingiria até mesmo o santuário, conforme o verso 2. O fato da vida do justo ser ceifada juntamente com a do perverso levanta um dilema teológico. Parece contradizer o que Deus já havia declarado no capítulo 18, especialmente do verso 20 aqui de Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A realidade de Ezequiel não é diferente da que vivemos. Calamidades em larga escala continuam a acontecer como sanções do juízo divino sobre o mundo caído, e nelas morrem tanto justos como perversos. Tal fato nos deixa perplexos, suscitando a mesma questão que fez Abraão ao Senhor: destruirás o justo com o ímpio? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Em Gênesis 18, 23b e 25. Sem dúvida, o texto nos mostra que o justo também pode sofrer o juízo de Deus. Não obstante, à luz de passagens mais claras da Escritura, podemos perceber que os juízos de Deus sobre o justo e o perverso não são indiscriminados. A Escritura estabelece distinções. Em primeiro lugar, o juízo de Deus sobre o justo é temporal, como testemunhou Davi, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, no Salmo 30, verso 5. O juízo de Deus sobre o perverso, por sua vez, é eterno. Em segundo lugar, o juízo de Deus sobre o justo tem um efeito purificador, pois tira dele a escória como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros, como está escrito em Malaquias 3, 2 e 3, acerca da missão do Messias em sua primeira vinda. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Esse juízo santificador de Deus sobre o seu povo tem um duplo caráter. Primeiramente, ele é corretivo, levando-nos ao arrependimento mediante a disciplina. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, testemunha o salmista no Salmo 119, 67. Segundo, ele também é preventivo, impedindo-nos de cair em pecado. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, relata Paulo após uma experiência de arrebatamento ao paraíso e revelações inefáveis do céu, testemunhando da disciplina preventiva de Deus sobre sua vida, em 2 Coríntios 12, 7. Já o juízo de Deus sobre o perverso tem efeito destruidor, como o fogo que consome o restolho, não deixando nem raiz
nem ramo, conforme está escrito em Malaquias 4:1, acerca do juízo final. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Estes atos de julgamento sobre o justo e o perverso são distintos também em seu resultado. No justo, o juízo produz humilhação, arrependimento e o fortalecimento da fé. No perverso, endurecimento de coração. Enquanto neste mundo todos estamos sujeitos a sofrimentos, perdas e até à morte. Na verdade, o juízo de Deus sempre começa pela sua casa, como está escrito em 1 de Pedro 4:17a, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A questão é que frutos tais calamidades produzirão em nós, pois para o justo nem mesmo a morte é definitiva. Ao partir, ele estará com Cristo, o que para ele é incomparavelmente melhor, como reconhece Paulo em Filipenses 1:23b. Livre para sempre do pecado, ele aguardará a ressurreição final do seu corpo na vinda de nosso Senhor. O maior consolo para o justo que sofre é saber que a espada de Deus não poupou seu próprio filho, antes foi este entregue para que o pecador fosse justificado pela fé em Jesus. Que o Senhor nos dê graça, a fim de que os sofrimentos do tempo presente produzam em nós um coração quebrantado e uma fé genuína, moldando em nós a imagem de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.